Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de agosto de 2021. O fenômeno descoberto por médico que acompanha pessoas próximas à morte, parte 3. Um dos elementos mais devastadores da pandemia do Covid-19 tem sido a incapacidade de cuidar pessoalmente de entes queridos que ficam doentes. Repetidas vezes, familiares relataram como a morte de pessoas próximas foi mais devastadora porque foram incapazes de segurar sua mão para oferecer uma presença familiar e reconfortante em seus últimos dias e horas. Alguns tiveram que se despedir pela tela de um smartphone segurado por um profissional de saúde. Outros recorreram ao uso de walkie-talkies ou acenos pela janela. Como você pode superar a dor e a culpa avassaladoras que surgem quando você pensa em um ente querido morrendo sozinho? Não tem uma resposta para essa pergunta. Mas o trabalho de um médico de cuidados paliativos chamado Christopher Kerr, com quem escrevi o livro Death is But a Dream Finding Hope and Meaning at Life's End, a morte é apenas um sonho encontrando esperança e sentido no fim da vida, em tradução livre, pode oferecer algum conforto. Visitantes inesperados. No início de sua carreira, Kerr foi incumbido, como todos os médicos, de se ater aos cuidados físicos de seus pacientes. Mas ele logo percebeu um fenômeno com o qual enfermeiras experientes já estavam acostumadas. À medida que os pacientes se aproximavam da morte, muitos tinham sonhos e visões de entes queridos falecidos que voltavam para confortá-los em seus últimos dias. Os médicos são treinados para interpretar esses eventos como alucinações delirantes ou induzidas por drogas que podem justificar mais medicação ou sedação completa. Mas ao ver a paz e o conforto que essas experiências de fim de vida pareciam proporcionar a seus pacientes, Kerr decidiu parar e escutar. Um dia, em 2005, uma paciente terminal chamada Mary teve uma dessas visões. Ela começou a mover os braços como se estivesse embalando um bebê, ninando seu filho que havia morrido ainda criança décadas antes. Para Kerr, isso não parecia declínio cognitivo. E se, ele se perguntou, as percepções dos próprios pacientes no fim da vida fossem importantes para o seu bem-estar de forma que não devessem interessar apenas a enfermeiros, capelães e assistentes sociais? Como seria o atendimento médico se todos os médicos também parassem e escutassem? O início do projeto assim, ao ver pacientes terminais chamarem seus entes queridos, muitos dos quais não viam, tocavam ou ouviam havia décadas, ele começou a coletar e registrar testemunhos daqueles que estavam morrendo. Ao longo de 10 anos, Kerr e sua equipe de pesquisa registraram as experiências de fim de vida de 1,4 mil pacientes e famílias. O que ele descobriu o espantou. Mais de 80% de seus pacientes, independentemente da classe social, origem ou faixa etária, tiveram experiências no fim da vida que pareciam envolver mais do que sonhos estranhos. Eram vívidos, significativos e transformadores. E sempre aumentavam em frequência perto da morte. Eles incluíam visões de mães, pais e parentes há muito tempo perdidos, assim como animais de estimação mortos voltando para confortar seus antigos donos. Tratava-se de ressuscitar relacionamentos, reviver amores passados, e obter perdão. Muitas vezes traziam tranquilidade e apoio, paz e aceitação.
No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec incluiu na segunda parte comunicação com o espírito da mãe que se suicidou após a morte do filho. Em março de 1865, Sr. C., negociante em pequena cidade perto de Paris, tinha em sua casa, gravemente enfermo, o mais velho dos filhos, que contava 21 anos de idade. Este moço, prevendo o desenlace, chamou a mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena contristadora, consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora C., dor que o tempo acalmaria. Morto doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada no celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o do filho. Evocação deste, muitos dias depois do fato. P. Sabeis do suicídio de vossa mãe, em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda. R. Sim, e, sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre, excelente mãe. Não pode suportar a prova dessa separação momentânea e tomou, para se unir ao filho, o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim, retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor, se fosse resignada, humilde, arrependida ante a provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. Orai, ó, orai por ela, e sobretudo não a imiteis, vós outras, mães que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães a esse filho que era o seu orgulho, não. É que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães, que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como o Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, de onde deverão elevar-se à glória eterna. Benjamin C., Evocação da Mãe. R. Quero ver meu filho. Tendes o poder de dar-me? Cruéis, tomarão-me para levá-lo à luz, a mim me deixaram em trevas. Quero porque me pertence, nada vale então o amor materno. Pois que, tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrido a carne da sua carne, sangue do seu sangue, guiado os seus primeiros passos, ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de probidade, de amor filial, para perdê-lo quando realizava as esperanças concebidas a seu respeito, quando o brilhante futuro se lhe antolhava. Não, Deus não é justo, não é Deus das mães, não lhes compreende as dores e desesperos, e quando me dava a morte para me não separar de meu filho, eis que novamente me roubam, meu filho, onde estás? Evocador. Pobre mãe, compartilhamos da vossa dor. Buscastes, no entanto, um triste recurso para vos reunirdes ao vosso filho. Suicídio é um crime aos olhos de Deus e deveis saber que Deus pune toda infração suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição. Ela. Não, eu julgava Deus melhor que os homens, não acreditava no seu inferno, porém cria na reunião das almas que se amaram como nós nos amávamos. Enganei-me, Deus não é justo nem bom, por isso que não compreende a grandeza da minha dor como do meu amor. Oh, quem me dará meu filho? Tê-lo-ei perdido para sempre? Piedade. Piedade, meu Deus. Evocador. Vamos, acalmai vosso desespero, considerai que se há um meio de ver vosso filho, não é blasfemando contra Deus, como ora o fazeis.
Com isso, em vez de atrairdes a sua misericórdia, fazei jus à maior severidade. Ela. Disseram-me que não mais o tornaria a ver e compreendi que o haviam levado ao paraíso. E eu estarei, acaso, no inferno? No inferno das mães. Ele existe, demais o vejo, evocador. Vamos, acalmai vosso desespero, considerai naturalmente que o tornareis a ver, mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus, ao passo que a revolta poderá retardar indefinidamente esse momento. Ouve-me, Deus é infinitamente bom, mas é também infinitamente justo. Assim ninguém é punido sem causa sobre a terra. Se ele vos infligiu grandes dores, é porque as merecestes. A morte de vosso filho era uma prova vossa resignação, infelizmente a ela sucumbistes quando em vida e eis que após a morte de novo sucumbis, como pretendes que Deus recompense os filhos rebeldes? A sentença não é porém inexorável e o arrependimento do culpado é sempre acolhido. Se tivesseis aceito a provação com humildade, se houvesseis esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrardes no mundo espiritual, em que vos achais, teríeis imediatamente avistado vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Depois da ausência, vê-lo ia radiante. Mas o que fizestes e ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço, antes mais perto do que supondes é que véu impenetrável o subtrai à vossa vista. Ele vos vê e ama sempre, deplorando a triste condição em que caístes pela falta de confiança em Deus e aguardando o ansioso momento feliz de se vos apresentar. De vós, somente, depende abreviar ou retardar esse momento. Orai a Deus e dizei comigo: meu Deus, perdoai-me o ter duvidado da vossa justiça e bondade, se me punistes, reconheço merecida punição. Dignai-vos a aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. Ela. Que luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma. É como o relâmpago em a noite que me cerca. Obrigada, vou orar a Deus. Se a morte, mesmo pelo suicídio, não produziu nesses espíritos a ilusão de se julgar ainda vivo. Ele apresenta-se consciente do seu estado, é que para outros o castigo consiste naquela ilusão, pelos laços que os prendem ao corpo. Essa mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida, era pois necessário que soubesse aí estar realmente, na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da sua situação. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam e que não há punição uniforme para as faltas do mesmo gênero. Balneário Gaivota, 15 de agosto de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.